Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos continuar na nossa perspectiva de ministrar a palavra de Deus. E vimos no domingo passado, sessão acerca de falsos profetas, falsa profecia. Como eu dizia mesmo no vídeo, que não vamos cortar agora o tema porque é muito profundo. Vamos dar continuidade a alguns elementos que eu não falei no vídeo passado, que vou colocar aqui agora, realmente por causa do nosso espaço também para os vídeos. A palavra de Deus está no livro de Deuteronômio 18, 20 a 22. 20 a 22. Diz o versículo 20, Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se dizeres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Estes elementos que eu estou para trazer hoje têm a ver com o saber se a profecia é veraz ou não. Tanto segundo a palavra de Deus, porque nós não temos outros mecanismos científicos fora da palavra de Deus para testar a profecia, se é verdadeira ou não. Porque a profecia de antemão é um dom espiritual, é algo espiritual. Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Portanto, é pela palavra que nós também julgamos a palavra. Pode haver outros mecanismos tradicionais, mas segundo a ética cristã, a palavra julga a palavra. Então, realmente, os elementos que eu queria trazer aqui são importantes. Há momentos que nós recebemos uma profecia. Portanto, a questão aqui do povo do tempo de Moisés era saber, era despertar o povo. Moisés despertava o povo para saber se a profecia veio de Deus ou não. É o mesmo problema que temos hoje. O problema que eles tiveram naquele tempo é o mesmo problema que temos hoje, de procurar saber na íntegra se a profecia é ou não verdadeira. Portanto, não temos instrumentos para testar a verdadeira profecia ou a falsa, senão a palavra de Deus. Então aqui o versículo 22 diz, 21, diz: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? O 22 diz: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas medo dele. Portanto, a maior parte das profecias modernas que nós temos ouvido agora são profecias que nem se cumprem na totalidade. E algumas coisas dessas também que se dizem hoje não são profecias, são adivinhações. Aqui fala da palavra que falou o Senhor. Lembro-se que no vídeo passado, quando eu falava de profeta, eu dizia que é porta-voz de Deus. É alguém que fala pela voz de outrem. Portanto, é porta-voz. Não é dono, não é Senhor. Portanto, a peça importante na profecia não é o profeta, é o que inspira a profecia. Na verdade, o profeta não tem nada para se gloriar por ter entregue uma mensagem que Deus comunicou. Não tem por que se gloriar. E até olhando para o Antigo Testamento, os profetas eram homens humildes, simples e humildes. Eles não tinham nada que o seu nome ser
levantados. Eram chamados em parte de videntes também. Agora, o cumprimento de profecia tem que ser taxativa. Ela pode ser parcial, mas ela tem que se cumprir na totalidade da profecia para se saber que esta profecia vem do Senhor. Há diferença de cumprimento parcial de uma profecia e cumprimento completo da profecia. Portanto, o Senhor cumpre a profecia com os mínimos detalhes. Com os mínimos detalhes. Vamos lá ver aqui o livro de Isaías, talvez para um exemplo mais simples. O livro de Isaías, ou de Isaías, sim, versículo 9, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Diz a palavra de Deus. 9, 6. Só para esclarecer a parte de cumprimento total da profecia. Diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui, um dado aqui muito forte. O profeta Isaías falou essa profecia faltando 750 anos para nascer a pessoa mencionada aqui na profecia, o menino neste caso. E ele nasce exatamente com todas essas qualificações que o profeta falou aqui. Não é? O governo está sobre ele, ele nasceu para ser rei, não é? O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, o nome dele foi e é maravilhoso, conselheiro, foi conselheiro, Deus forte, também era 100% Deus forte, Pai da eternidade, também como Deus tinha esses atributos paternais, príncipe da paz, e ele vem para dar a paz. É o príncipe da paz. Portanto, cumprimento taxativo. Cumprimento parcial de uma profecia implica que a profecia ainda tem dados que ainda não foram cumpridos, mas vão se cumprir. Há profecias que elas se cumprem paulatinamente. Portanto, em Jesus, esta profecia de Isaías, aqui no versículo 6, cumpriu-se totalmente em Cristo Jesus. E tudo que está a dizer Isaías 6 é aquilo que era o menino. Então, o cumprimento de profecia aqui é no livro de Lucas também, que é muito importante para ver o que é uma profecia verdadeira. Então, diz Moisés que se um profeta falar e a profecia se cumprir, não se cumprir, então essa profecia, esse profeta terá que ser morto, porque ele falou o que o Senhor não disse. Aqui no versículo Lucas 2, versículo 26, vamos juntos, 26, diz: revelar, podemos começar do 25, sim senhor, para sermos mais claro. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Portanto, a primeira parte dessa revelação era que o homem, este velho Simeão, não morreria antes de ver Cristo do Senhor. O 27 diz: movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, 25, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Portanto, parando um pouco aqui, Simeão havia sido revelado ou receber uma mensagem da parte de Deus que não morreria antes de ver a salvação de Israel, antes de ver o menino Jesus. Aqui cumpre essa profecia, realmente ele
não morre. E ele disse logo no versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Então, realmente, o que não se cumpre, que um homem, um chamado homem de Deus, profeta, seja quem for, disse e não se cumprir, não é a palavra do Senhor. Portanto, nós estamos, mesmo naquele tempo, a profecia podia ser julgado desta forma, no mesmo tempo de Moisés, aqui no tempo do próprio Cristo. Então, as pessoas podiam julgar a profecia, se vem do Senhor ou não. Portanto, a profecia, até hoje, é falível, pode ser julgada, principalmente agora, tem que ser julgada. As profecias não podem ser recebidas e as pessoas às vezes são desviadas do foco de esperar em Deus e começar a esperar em profetas e homens falsificados que falsificam a palavra de Deus e mentem, não é? Em nome da profecia. A profecia tem que ser taxativa. Depois disso, o próprio Simeão profetizou para o menino, a qual preparaste diante de todos, eu 31, todos os povos. Já dizia, do menino, ainda não tinha vivido nada. Jesus era um menino, era um bebê, então, mas falou-se sobre ele esta profecia, que se cumpriu também, a qual, o 31, a qual preparaste diante de todos os povos. Portanto, Jesus foi preparar uma dádiva de Deus para as nações. 32, luz para a revelação dos gentios. Já estava a se falar também esta dispensação dos gentios antes mesmo do povo de Israel. Também é para a glória de Israel. Estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou, dizendo, veja só também a profecia esta bênção profética. E disse a Maria, mãe do menino, este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Isso é que foi Jesus também. 35. Também uma espada traspassará a tua própria alma, essa é a morte dele, para que se manifestasse os pensamentos de muitos corações. Pronto. Nós, quando verificamos as profecias bíblicas, elas têm um cumprimento taxativo. Eu estava só para mostrar com detalhe, cumprimento taxativo. O diabo também usa a adivinhação ou a falsa profecia para confundir os filhos de Deus. Portanto, o diabo pode dar profecia, mas que não é taxativa a profecia. A taxativa profecia, ela não tem todos os detalhes. E se não tem todos os pormenores, é melhor não pegar isso como resposta de Deus. Há muitas pessoas que caem nesta armadilha. Um profeta falou para mim que eu serei isto, aquilo. Mas depois fala de 5, 6 itens, mas depois só se cumpriu um item, diz que cumpriu-se a profecia. Isso é falso. A profecia que vem de Deus tem que se cumprir taxativamente, não uma parte da profecia. Se se cumprir uma parte da profecia, comparando com o que foi dito, e realmente você vê que só se cumpriu uma parte, então esse não é o cumprimento profético. A profecia é verdadeira, Moisés foi muito claro. Se não se cumprir as palavras que falou esse tal profeta, então ele com soberba falou, vai ser apedrejado, porque mentiu. O Senhor não lhe falou. Todos que vêm falando nos nossos dias dizem que o Senhor me disse, eu sonhei, eu vi. E estas profecias, quando são ditas, elas não se cumprem. Passam anos, séculos, não se cumprem. A pessoa morre ainda esperando de uma profecia para se cumprir. E este é outro problema. Há uma palavra aqui em Abacuque também, que é muito importante. Uma palavra em Abacuque 2 e 3 diz assim, Abacuque 2 e 3 diz assim, o Senhor me respondeu, disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Escuta aqui, não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Esta palavra está a falar
de que não falhará, falando do cumprimento taxativo de uma palavra profética. Não falhará, mas ele se cumprirá. Portanto, quando nós lemos a Bíblia, temos que ter a noção de que se Deus é soberano, fala-nos alguma coisa, ele tem que cumprir essa coisa que falou. Deus não fala. Agora, se uma profecia vir com alguns detalhes que não se cumpriram, mas uma parte das coisas se cumpriram na tua vida, mas uma parte não se cumpriu, pode ser que a profecia não venha de Deus. As pessoas se batem porque a profecia foi falada, depois isso eu vi, aconteceu isso, talvez é aquilo que falou. A profecia também não deixa nenhuma dúvida. Quando Simeão viu os pais de menina trazer o menino, disse: olha, posso morrer porque eu já vi a salvação de Israel. A profecia não falha. E aqui Abacuque está a ser avisado: olha, escreve. Por que devia escrever a profecia? Eu tenho dito às pessoas, quando você sonha uma coisa vinda para Deus, escreve, para quando se cumprir você comparar cumprimento com aquilo que escreveu, com aquilo que Deus falou, e saber que é isto mesmo que Deus estava a dizer. Nós precisamos de homens e mulheres que ficam atentos a isso, registra a profecia. Se a profecia vem de Deus, se a pessoa é verdadeira, ela vai se cumprir taxativamente. Não esqueça essa parte, taxativamente, com todos os mínimos detalhes da profecia. Deus falou da destruição da Babilônia, viu que caiu a Babilônia, falou da destruição do templo. A destruição do templo foi parcial. Portanto, entrou Nabucodonosor, fez aquilo que fez, e depois o Nero vai eliminar o templo totalmente. Foi destruído o templo, na verdade. E todas aquelas coisas que foram ditas pelos profetas cumpriram-se taxativamente. Porque na destruição de Sodoma e Gomorra foi um caso, foi destruído. Sim, senhor, mas a palavra já falava de que teria ser destruído Sodoma e Gomorra por causa da vida que eles levavam. Então, a mudança, a transferência do povo de Israel do Egito para Canaã, segundo a palavra que Deus falou com Abraão, não é? Abraão, que 400 anos depois, ou 430 anos se quiser, o povo mudaria, o Senhor tiraria o seu povo com a mão forte de Egito para Canaã, cumpriu-se. Então, estas profecias verdadeiras, até hoje, se cumprem da mesma forma. Portanto, o que Deus disse, Ele cumpre. O que Ele disse, Ele cumpre. Então, Abacuque devia escrever, porque ainda que demora, e o conselho que aqui é dado a Abacuque é que se demorar, espere. Então, ele se cumprirá até o fim. Essa palavra falará até o fim. O que quer dizer que, se o cumprimento é parcial, espera até a conclusão do próprio cumprimento. O cumprimento de uma palavra profética pode ser parcial. Isto é a coisa também que muita gente não sabe ou não entende, não é? Pode ser parcial, pode ser completo. O cumprimento, se uma profecia vai se cumprir em parte, então, se cumpre uma parte, tem que se esperar que se cumpra a outra parte também. Tem que se cumprir totalmente a outra parte. A segunda vinda de Cristo, por exemplo, terá duas fases. Ele virá para levar a igreja e virá com a igreja. Virá para arrebatar a igreja, não chegará na terra, não pisará na terra, estará nos ares, e virá na segunda fase, né, desse cumprimento profético com a igreja. Então vai pisar no Monte das Oliveiras, ali de onde ele subiu também. Então, realmente, quando a igreja for arrebatada, agora que é o episódio que estamos à espera, nós esperamos que na segunda vinda Cristo voltará outra vez com a igreja para pisar o Monte das Oliveiras, de onde ele também ascendeu. Então, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que uma profecia pode ter um cumprimento parcial, mas tem que ser taxativo o cumprimento da profecia. Não tem que ser só aquele pedaço e depois já está. As pessoas não podem começar a pensar que, olha, a profecia é assim, então cumprir-se a primeira parte, graças a Deus, aquilo vinha de Deus. Não, deixa cumprir a segunda, vai saber que vinha de Deus. Vai saber que vinha de Deus sempre, a segunda parte. Porque se você depender só de uma parte cumprida da profecia, vai se surpreender quando o próprio diabo que fez isso se revelar já na primeira etapa com mais de luz, depois começar a te destruir. O diabo faz isso.
como as de luz, então aparece para os fracos, cristãos fracos, crentes fracos, que querem acreditar que viu uma parte da profecia cumprida, é aquilo mesmo, aquele ali é o servo de Deus, eu acredito naquele homem. Então, automaticamente, não esperou para ouvir o resto. Aqui se fala de proscater, uma paciência que é propícia de Deus. Esperar. Proscater, ou pamene, se quiser, como no livro de Tiago. O agricultor espera a primeira, a segunda chuva até a colheita. Então, este esperar do camponês, em grego, é o pamene. Quer dizer, alguém que espera, passando todas as circunstâncias, todos os conflitos, né, ambientais, mas está esperando algo que lhe foi prometido. E este esperar vem de Deus. Este esperar é uma espera santa. Não é um esperar de alguém que está esperando, pecando ou fazer outras coisas para desanuviar a coisa. É preciso esperar sentindo na pele. Então, esta paciência, o pamene, em grego, é uma paciência que agrada a Deus. É uma paciência, espera fazendo alguma coisa boa da parte de Deus. Você não espera murmurando, não espera pecando, espera fazendo algo que é bom. Então, se receber uma profecia, já vou terminar, se o irmão receber uma profecia ou uma visão da parte de Deus, espera. Se for da parte de Deus, vai se cumprir tal qual como Deus te falou. Se vir de Deus, se for de Deus, vai cumprir tal qual. Você tem que ver todas as etapas. É muito importante registrar as etapas dessa visão ou essa profecia. Então vai se cumprir taxativamente. Na minha vida, por exemplo, a maior parte das profecias que foram faladas para mim, ou mesmo em forma de sonho, elas se cumprem taxativamente. Às vezes o que acontece com uma pessoa que ouve uma profecia, ela tem que aprender a ter segurança em Deus, esperar em Deus. Que, olha, se ele falou, ele vai cumprir. Realmente Deus não fala e não faz. É isso que está a dizer aqui o Moisés. Que se um profeta falar e essa profecia não se cumprir, porque o povo dizia, como é que eu saberei essa profecia vem de Deus? É quando a profecia que esse profeta falou não se cumprir, o que é que está a falar aqui, Moisés? Está a falar do cumprimento taxativa. Não acontecer exatamente tal qual como ele disse. Então essa profecia é falsa. Não importa se demoraste muito tempo a esperar de um cumprimento de uma profecia falsa, que nunca vai se cumprir taxativamente, porque não falou o Senhor. Então, esse profeta foi orgulhoso, ele falou o que o Senhor não disse, ele, na lei, segundo a lei de Moisés, devia morrer. Mas agora eu disse, estamos na graça agora, Cristo perdoa, mas esse profeta tem que mesmo arrepender-se e pedir perdão a Deus para ser perdoado, porque falou soberba, coisa que Deus não disse, palavra que Deus não disse. Então, que Deus de Abraão e Isaac e Jacó nos dê graça. O que nós queremos é que as pessoas se afastem das falsas profecias. Estamos a atravessar os últimos tempos, estamos a caminhar um tempo mais difícil e as pessoas consideram que todas as profecias que são ditas de qualquer forma, por qualquer pessoa, são verdadeiras. Então nós temos que ir à Bíblia averiguar. A Bíblia diz que julgar a profecia. Então julgamos pelo julgamento da profecia, não é algo que sai da nossa mente, não é julgamento científico, mas também podemos ver a parte histórica da própria profecia, como no caso de Jesus. Nós vimos que cumpriu-se a parte histórica, quer dizer, eles tinham livros que já falavam em Israel, os livros, os escritos, né, que são livros que contam a história de Israel, então já tinham profecias, aqueles livros, os escritos tinham as profecias acerca de Israel. E essas profecias, foram se cumprindo gradualmente. Uma delas, a maior profecia de todos os tempos, é esta que Isaías fala no versículo, aqui no capítulo 9, 6, do nascimento do menino, não é? Nascimento do menino para reger as nações. Que esse menino nasceu, na verdade, e Simeão testemunha, porque ele foi dito que não morreria antes de ver o Messias. Então, em toda a Bíblia, eu só dei alguns exemplos simples, mas tem mais. Em toda a Bíblia, nós encontramos o cumprimento taxativo. Jeremias profetizou que o povo de Deus iria para
para a Babilônia e ficaria lá por 70 anos. Houveram falsos profetas no tempo de Jeremias que disseram que não é 70 anos, é 7 anos. E Jeremias foi categórico, são 70 anos. Vocês devem casar, plantar árvores, construir casas, porque vocês não vão ficar 7, mas 70 anos. Então, temos falsas profetas que falam falsas profecias, mas temos os verdadeiros profetas. Agora, aqui, para encerrar, não estamos a dizer que temos que banir os profetas das igrejas ou do nosso país. Os profetas são muito fundamentais para o reino de Deus. Simplesmente nós temos que julgar as profecias que eles falam, se são verdadeiras ou falsas. Então, há falsos profetas porque há verdadeiros profetas. Então, escutemos a voz do Espírito Santo na palavra de Deus. Observemos também o cumprimento profético da palavra. Existe na palavra de Deus ainda profecias que ainda vão se cumprir, ainda não se cumpriram. Falou-se da segunda vinda de Cristo, ainda não aconteceu. Fala-se da grande tribulação, ainda não aconteceu. Então, são essas profecias que devemos estudar ainda para compreender o seu cumprimento e não entrarmos nessa onda de mentiras que estão a acontecer no nosso tempo. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Feche os olhos, só quero fazer uma pequena oração em prol disto, para os irmãos que estão vulneráveis em prol das falsas profecias, estão lendo falsas profecias, estão no mau caminho, também não sabem. E eu insisto, investigue as Escrituras, veja as Escrituras, leia as Escrituras, procuram homens e mulheres de Deus firme e forte, com uma teologia correta para te ensinar a palavra viva de Deus, sem margens de erro, sem erros, sem contradizer a palavra, para crescer na graça. Feche os olhos, eu quero orar. Uma oração simples, direta e objetiva, para que Deus te dê graça em todas as coisas. Oremos. Senhor Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, eu oro para quebrar todo o espírito mau que comunica a falsa profecia nos crentes, no seu corpo, Senhor. Toda a falsa profecia seja banida em nome de Jesus no meio do seu povo. Dê graça, Senhor, àqueles que recebem a profecia para ser mais paciente e perfeitamente paciente até o cumprimento taxativo da profecia. Assim saberemos que a palavra que recebemos do Senhor é verdadeira se cumprir taxativamente ou na totalidade. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter nos dado a graça do espírito de discernimento para sabermos discernir a verdade da falsidade. Muito obrigado também. Pedimos esta graça, Senhor, porque estamos nos últimos tempos e há muitos que saíram por aí falando de Deus sem conhecimento de Deus, falando da profecia sem conhecimento da profecia. Pedimos a graça, Senhor, para nos revestir, para não tropeçarmos. Dê-nos o conhecimento mais profundo da verdadeira profecia, lendo nas Escrituras, estudando nas Escrituras, para não tropeçarmos como aqueles que já tropeçaram, Senhor, e andam tropeçando em nome da profecia. Muito obrigado, Espírito Santo. Pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor, agora e para toda a eternidade. Meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, te abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.